Olá, gente! Hoje não é quarta-feira, temos uma segunda-feira especialíssima em nome do Dia das Crianças, né? Afinal de contas, elas são grande parte do motivo do nosso trabalho. Hoje a gente vai conversar com a doutora Carla. E tenho certeza que vai ser um momento muito importante para a vida de todo mundo. E estou muito feliz da gente poder viver isso juntos. Eu gosto muito, eu fico muito feliz quando eu conheço alguém, quando eu conheço algo que eu possa compartilhar com as pessoas. Então já agradeço aqui a presença da Júlia, da Rita, da Naná. Deixa eu ver quem mais que eu vejo aqui. Peraí, Andréia, Fernanda, Mariette. Gente, vamos lá, aquele nosso treino do começo, aviãozinho, e convidar todo mundo da nossa lista. Vamos lá, já estou convidando. Clica no aviãozinho. Vai aparecer sua lista e você vai enviando os convites para as pessoas saberem que a gente está aqui agora, online. Que a nossa live está acontecendo, porque acontecem tantas coisas ao mesmo tempo que a gente realmente nem consegue, mesmo pondo na agenda, às vezes fica difícil da gente se organizar, né, para entrar em tudo que acontece. Então, eu tô aqui mandando na minha lista, que é grande, mande na sua, para que todos tenham a oportunidade de estar com a gente nesse momento tão especial. Enquanto eu tô mandando aqui para a gente ganhar tempo, vou contar como é que eu conheci a doutora Carla. Aconteceu o congresso Genética Não é Destino, num sábado. E nesse sábado eu estava com um monte de coisas marcadas e falei, não, pelo menos um pedacinho eu vou assistir, porque eu precisava muito ver. A gente tem um conselho especial da síndrome de Edwards e nós havíamos combinado de tentar conversar com o pessoal que conhece melhor a síndrome de Down, né, para ver quais foram os caminhos que eles trilharam, né? Porque é um caminho muito parecido. Então entrei assim aleatoriamente no horário que eu consegui ali no congresso Genética Não é Destino e estava começando a palestra da doutora Carla. Eu tenho um alarmezinho dentro de mim que ele toca, pip, 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 porque eu tenho uma característica de sempre trabalhar muito apaixonada por aquilo que eu faço, né? Eu só consigo trabalhar e produzir assim, tem que ser algo que eu tenha paixão, que eu acorde de manhã e fale, nossa, hoje eu vou fazer isso. Assim a vida se torna muito mais leve, muito mais gostosa. E quando eu assisti a palestra da doutora Carla, a primeira coisa que eu percebi foi a paixão dela pelo que ela faz, né? Então já fiquei ligada. Depois, quando eu assisti a descrição dela sobre o que é epigenética e o quanto isso fez sentido para mim, eu falei, não. A hora que eu terminei de assistir a palestra, eu já mandei um direct para ela. E falei, doutora, é o seguinte, a gente, né, Associação Síndrome do Amor, contei rapidamente a história e a gente precisa de você. E aí a gente começou a conversar. Temos conversado muito, né? E assim, temos alguns planos já, estamos desenhando. Mas eu vou chamá-la agora porque eu não quero perder tempo. A gente tem muito o que conversar e vou chamar a doutora. Convidem seus amigos que a gente agora vai conhecer sobre epigenética e, principalmente, constatar agora cientificamente por que é tão importante para os nossos filhos que nós estejamos bem. Né? Por que é tão importante isso? Vamos lá. Chamar a doutora Carla.
Olá, co- tudo bom? Tá ligado, meu pai? Pronto. Tá me ouvindo? Que gostoso falar com você assim, pessoalmente, Pois mesmo que é, virtualmente, Marília. coisa boa, né? Que Muito, encontro mais é delicioso, gente. verdade. É um encontro, né? Que é gostoso, né? Porque as pessoas se veem, mas nem sempre elas se encontram, né? Verdade, E verdade. realmente é um encontro. Foi uma coisa assim, um encantamento mútuo, né? Parece que a gente já se conhecia há muito tempo e É. que estava esperando só o tempo deixar para a gente se encontrar, né? É que quando você falou assim, olha, a síndrome do amor precisa de você junto, né? Eu falei, como assim? Não, não fala isso. Como assim? E daí, coincidentemente, naquela semana, eu estava às voltas com duas crianças com T18. Eu falei, isso deve ser um Olha, sinal, deve ter alguma coisa a mais nessa história, né? E aí eu falei assim, com nossa, certeza. mas por que T21, T21? todos somos uma única família, né? E aí eu falei, deixa Exatamente. eu falar com a Marília, deixa eu conhecer essas pessoas lindas, amorosas. Não, foi uma coisa assim, difícil até de descrever, porque a gente fica, né, nessa luta há muito tempo, mas nós somos mães, né? E precisamos muito dos médicos, mas daquele médico que tem uma visão, né, que seja compatível com aquilo que a gente está lutando. Claro que sabe, sabendo que, né, tem várias coisas que tem que ser discutidas e tem um monte de Claro. coisa aí no caminho. Mas antes de você começar a contar o que é epigenética e tudo mais, dar aquela explicação da aquarela que eu nunca mais vou esquecer na Eu minha adoro vida, ela também. eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como é que você, médica, geneticista, como é que você chegou na genética, né? A genética que é uma especialidade que até, assim, é nova, né? Ela foi reconhecida há menos tempo do que muitas especialidades, né? Então, conta como é que é a sua história na genética, com Então, Elo 21, aí depois a gente engata para a epigenética. eu tenho um tio geneticista, né? Eu tenho um tio geneticista e eu passei a minha vida, eu cresci próxima do orientador dele, que já faleceu, chamava Bernardo Beigelman. Uma pessoa assim, uma alma que vive, sabe? Nossa. E aí, eu, quando me formei, tinha muita ligação com esse tio, já estudava, curtia genética, então eu sabia que eu queria seguir por ali, pela genética, né? Gostava de Sim. genética. E aí, eu fiz Santa Casa, que é uma faculdade assim também que pede muito uma postura mais empática, assim, tem uma formação bacana em relação a isso. E a empatia com os pacientes sempre fez parte da minha vida, né? Sempre. Então, então eu comecei a fazer genética por conta disso. Gostei, foi uma influência dele, porque eu gostava, me entenda, assim, de ir lá conversar com aquela família, de ficar, vem cá, vamos, o que dá para fazer, né? O que a gente, né? Enfim. E aí chegou uma época, Marília, que eu me desencantei um pouco com a genética, porque a genética era muito essa história de eventos póstumos. Você vai lá, comunica, tchau, acabou, bom, e aí? Né? E aí, sabe, era uma coisa muito dura, não tinha a ver comigo. E eu achei que não, que eu ia seguir outros caminhos. E fui estudando outras coisas, fui estudando outras bioquímica, outras coisas, né? Muito dentro da Nossa. medicina integrativa, mas sempre amando a genética. E falei, mas por que eu estou estudando tudo isso? Aí veio a história da epigenética e tudo se conectou. E a Juntou história do tudo. genética não é destino, e cada pessoa é uma pessoa, e é um DNA, e é um metabolismo, e é um meio externo, e é uma família, e enfim, é uma alma, e a gente tem que ir buscando caminhos, né? Então, a Com gente não tem todas certeza. as. O caminho antigo que não dá certo, esse a gente já conhece. Então, vamos Sim. cuidar do que dá certo também, o que dá certo e o que não dá. Vamos buscar juntos outras coisas, outras possibilidades.
Aí eu me encantei de novo com a genética e montei na Santa Casa, junto com a Maria Lúcia Passarelli, que é um ícone na cardiopediatria. Ela bota a mão assim nos corações dos bebês, assim, mal nascido, já está corrigindo o coração. E aí a gente, há 20 anos atrás, montou um ambulatório para pessoas com síndrome de Down, para crianças com síndrome de Down, e que ele era multidisciplinar. Daí a gente via, Marília, se eu estiver falando demais, você me fala, viu? Porque eu falo muito. Não, fica tranquila que eu vou te interrompendo. Eu peço licença e entro. Aí a gente viu que os pais não estavam, assim, a gente estava dando o máximo da gente. A gente tinha fono, tinha físio, tinha um monte de coisa, mas a gente não sentia que as famílias estavam plenamente bem. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a trazer os pais junto com a gente, junto com a equipe, e aí a construir a história, entender os irmãos, entender o contexto da família, entender o todo, né? E trabalhar junto, ensinar e aprender. Aí os pais entraram num relacionamento, Marília, porque eles sabiam tudo o que estava acontecendo. Nossa, você está falando, eu estou ficando arrepiada, porque é isso, né? É o todo. É o todo. E aí a gente começou a ver na Santa Casa um desenvolvimento das crianças como a gente vê no consultório, porque o meio, a epigenética estava fazendo diferença. A nutrição, Então vamos definir o que é epigenética para eu começar a perguntar mais assim sobre isso? Então, vamos lá, vamos contar a história da aquarela. Porque eu acho que a história da aquarela, eu inventei essa história, mas acho que ela fica fácil, né? Maravilhosa, maravilhosa. Assim, a gente tem os nossos genes, os nossos cromossomas, a nossa informação genética, né? E a metade da informação genética vem do nosso pai, e metade vem da nossa mãe. Ela está ali, está escrito, como dizem os árabes, maktub, está escrito, né? Maktub, está escrito. Isso é a nossa informação genética. É as letras do nosso livro, é a história que está ali no nosso livro. O que é epigenética? A epigenética é a forma como eu vou ler esse livro. É como os meus genes se expressam. Eu tenho um monte de genes. Eles se expressam de uma determinada forma. Como que é esse colorido? Como que é essas notas? Né? São notas musicais os nossos genes. Quando a gente começa a executar as notas, como é que é essa sinfonia? Como ela se faz? Então eu digo assim, que os genes são como se fossem as cores da aquarela. Fica ali, rígido. Não tem jeito. É aquilo que a gente tem. Veio no pacote. O quadro, o desenho do quadro também vem no pacote. Eu vou desenhar, né, a Capela Sistina. Aquele é o meu desenho. Pá. Eu vou desenhar a minha casa, né? Tá ali. Agora, eu tenho o pincel e eu vou misturar as cores do meu jeito. Essa mistura, a escolha de cores, o jeito que eu pinto o quadro e a expressão do quadro depende de como eu escolho, de como eu pego o meu pincel, quais são os genes que eu vou acionar para gerar aquele colorido que eu desejo. E o que é mais importante, mesmo que eu tenha pintado um quadro que não me agrada até hoje, o pincel, enquanto eu respirar, está na minha mão. E eu vou poder misturar e mudar de novo a matéria, mudar as cores. Então, agora sempre é a hora de recomeçar. Por isso eu gosto daquela música lá do... Acho que é do Gil, acho que é. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. E agora? Agora que o olho enxerga, agora que o ouvido escuta, né? Que é verdade. Eu queria que o coração tributa. Então, o melhor lugar eu queria que você contasse a história que você me falou sobre a sua, acho que primeira experiência com a síndrome de Edwards, né? Para eu depois contar também um pedacinho da minha. Deixa eu ver só se tinha alguma coisa ainda. Então, uma coisa que eu queria deixar claro com a epigenética, sabe? Assim,
A Sim. epigenética não é uma mágica, né? Então, por exemplo, se eu Ok. tenho um cromossoma 21 a mais, se eu tenho um cromossoma 18 a mais, ele está ali. É um pocinho de cor a mais, né? É um desenho que está ali. Porém, eu não posso achar que a expressão de todas as crianças com T18, com T21 será a mesma. E eu não posso me resignar àquela mesma história, porque eu vou mudar a combinação. Então, só para não ficar uma ideia de que existe a genética, existe a epigenética e, né, mágica. Não, não é isso. Só para deixar isso, é importante, senão a gente passa uma imagem ruim. A minha Claro. experiência com a T18 foi a seguinte: eu fui na Santa Casa, logo no comecinho da minha vida, assim, de geneticista. Então, olha, faz tanto tempo que eu não sei mais. Mas me chamou muito a atenção, não é nem um bebê em si, mas assim, a minha vida emocional, né, a emoção que aquilo me causou, né, o imprinting que ficou para mim. Porque eu fui dar a notícia no berçário, né, de que o bebê tinha a T18, e eu conversei com a mãe, e a gente olhou junto a bebê, e a gente foi curtindo junto aquilo tudo, vivendo o dia a dia muito junto. Sabíamos que o prognóstico era muito reservado, mas vamos junto enquanto der. Carpe diem, né? Vamos viver o hoje, vamos, né? Se hoje for o último dia, que ele seja um lindo dia, né? E assim foi indo, Marília, essa criança esteve alta, né? E aí ela vinha para o ambulatório passar comigo e eu ia me envolvendo muito com os sentimentos, os sonhos, os anseios daquela mãe, né? Mas ia vendo como ela conseguia ver a metade do copo cheio. Então, um dia eu virei para ela e disse assim: eu não tenho, na minha vida inteira, eu não vou ter como te agradecer. Ela falou: imagina, doutora, eu que te agradeço. Não. Você não está entendendo. Você ensinou para mim uma coisa que eu não consegui aprender como você. Mas eu vou sempre almejar. Eu vou sempre saber que é possível. Que é carpe diem. Realmente carpe diem. Então, essa mãe me ensinou a viver cada dia e agradecer cada momento. Saber que aquele momento é o melhor momento, porque ele é o que eu tenho agora, né? Então, aquilo foi um aprendizado enorme para mim. Nenhuma mãe me ensinou tanto quanto aquela. E eu carrego isso comigo até hoje. Me lembro o que ficou daquela mãe, daquela criança, esse aprendizado, entendeu? E essa gratidão. Essa história, ela me emociona muito, porque eu aprendi isso, eu falo que o Thales, né, o meu filho, ele era uma meditação. Né? Eu precisava viver com ele um momento presente mesmo, porque se eu pensasse um minutinho depois, eu podia pensar que ele podia ter uma parada aqui. Então aquilo me dava muita ansiedade e eu não conseguia ficar bem. Claro. Então eu aprendi a ficar no momento. Então quando você me contou essa história, eu me lembrei desse treino, né, de ficar no momento, de curtir tudo, cada detalhe, cada piscadinha, cada viradinha. Exato. Coisa mais deliciosa, mais deliciosa. E a maioria das pessoas não sabe o que é a profundidade do carpe diem, né? É verdade, é verdade. E eu acho que e eu acho que esse é um dos, talvez uma da parte da herança que do legado que a gente recebe, mais importante, porque a gente vai aplicar para o resto da vida em tudo, né? Exato. Isso que fica muito legal. Mas vamos falar agora, né, de como é que a medicina, então, ela vai atuar, né, baseada nesses conceitos da epigenética. Você falou da medicina integrativa, né? Integrativa, que fala? Integrativa, na verdade, assim, epigenética, medicina integrativa é uma outra história. E eu, assim, sou uma geneticista muito heterodoxa, né? Eu
falo assim, que eu tô à margem. Quem está à margem, leva o tomate. Quem está no centro, leva aplauso. Mas eu prefiro estar à margem, porque o centro é o que é, né? Assim, então, de verdade, assim... Com certeza. O que acontece, né? A epigenética, o que ela diz pra gente? Que você modifica o resultado final através de dar para ensinar aqueles genes a eles se expressarem bem. Então, eu vou falar disso, vou falar da integrativa, vou chegar lá. Então, assim, Tá. por exemplo, o que é epigenética? É cada escolha que você faz, ponto. Então, eu gosto de dizer assim, as duas coisas que mais provocam os nossos genes, mais do que tudo, é o que a gente come, você tem que comer, senão você morre, e o que a gente pensa barra sente. Você não consegue parar de pensar e de sentir. Então, e você vai provocar os seus genes exatamente na medida que você pensa e sente. Exemplo, fui fechada por um carro. Tô com medo de ser assaltada nessa cidade louca aqui, né? Então, essa tensão me gera um estresse de reação, de defesa, né? Um estar. Para eu sentir isso, eu tenho que ativar genes inflamatórios, que me deixem pronta para lutar ou fugir. Esses genes inflamatórios, eles vão gerar o que em mim? Doença, Alzheimer precoce, obesidade, porque eu tenho que, se eu tô para lutar, eu tenho que reter mais comida, então eu engordo não que eu como, porque qualquer coisa que eu coma eu engordo, porque eu estou estressado, eu estou ativando genes da inflamação só com a minha mente e com os meus sentimentos. Puxa. Entende? Por outro lado, se eu amo, se eu sou grata, se eu estou aqui com você, tendo esse prazer de falar contigo, e eu sabia que ia ser uma live muito amorosa, muito à vontade, muito íntima, né? Assim, que você gera isso. Então, eu estou relaxada. Então, meus genes da inflamação estão silenciosos. Eu estou gerando hormônios bons, neurotransmissores a se expressarem. Entende? Se eu faço isso o tempo inteiro, eu tenho uma longevidade mais saudável. Então, vamos imaginar o que esteja nos assistindo, né? Ela vai engravidar novamente. Você está me ouvindo? Está me ouvindo ou travou? Não, eu estou ouvindo. Deu uma travadinha na imagem, mas o som continuou. Agora, ó, seu áudio foi embora. É como voltou. Você me ouviu? Não. Está me ouvindo? Voltou. Agora estou ouvindo de novo. Voltou? Tá. Eu não sei se é porque esquenta. Eu vou tentar colocar aqui assim na janela. Melhorou? Tá. Melhorou. Agora estou ouvindo de novo. Vamos ver. Melhorou? Não, agora parou. Ó, tá eu vou tirar você e vou chamar de novo, tá? Peraí. O celular dela dá um probleminha depois de algum tempo que ela tá na live, mas eu vou chamar de novo. Peraí. Fantástico, né, gente? Não falei para vocês? Chama o povo. Ela tá no 4G. Pronto. Mas mesmo assim, as lives dela, depois de um determinado momento, as lives que eu tenho assistido, acontece isso mesmo. Voltei. Voltou. Bom, então... Aí, uma mãe está aqui nos assistindo, né? Então, por exemplo, então eu falo assim, olha, eu sou relaxada, eu sou tranquila, mas, por exemplo, eu fumo. Ou eu como uma comida muito fast food, muito industrializada. Por exemplo, tá? Mas eu sou uma pessoa tranquila, eu durmo bastante. Mas pensa assim, ó, para os seus óvulos, para o seu corpo, a comida que você come é um agressor. Ela não nutre a célula. Então, quando você engravida, os genes daquele bebê entendem que o mundo onde a minha mãe vive
É um mundo de falta nutriente, tem coisas que o meu fígado não consegue metabolizar. É um mundo agressivo. Por mais que você viva num mundo que você tenha condição financeira, que tudo bem. Entende o que eu estou falando? Entendi. Então, entende, Marília? Então, tem a ver com Tá me uma entendendo? conscientização global, né? Assim, do que você come, Então, quando a gente, do que você, assim, de como você olha para a então, a gente, vida. exato. E tanto você, tanto a mãe quanto o pai precisam se preocupar com isso. Porque já no espermatozoide já tem esse imprinting. Isso é muito importante, Marília, porque assim eu consigo passar para frente, eu consigo manter a espécie humana viva, apesar dos genes estáticos. Então eu vou expressar meus genes de acordo com o que é que possa sobreviver. Entendi. Agora parou de novo o seu áudio. O seu celular está ligado na tomada? Ele está conectado na Ele não tomada? tá. Não, não tá. Ele Quer que está eu conecte? aquecendo? Não, não. Para saber se ele não está aquecendo muito. Tá, eu... Peraí, vamos ver. Agora travou de novo. Não. Travou. Túlio entrou aqui. Túlio, tá travado, mas a gente está resolvendo. Fica aí, menino. Fica aí. Tá muito boa a conversa, gente. Ai, por que trava, meu Deus? Socorro! Cara, agora, vamos ver. Voltou ou não? Não, ainda não. Vou te tirar e te... Ah, agora voltou. Voltou, vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver se eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá dando um delayzinho, mas tá dando para ouvir, sim. Então, por que eu estou dizendo isso? Por duas razões. Primeira se eu vou engravidar, eu tenho que me preparar para me engravidar, né? Meu marido tem que se preparar. Eu tenho que preparar esse terreno biológico. Aí isso é ainda dentro da epigenética. Ainda estou na epigenética. E o que é a medicina integrativa? É quando eu lanço mão, não apenas da medicina tradicional, mas de outras técnicas, de outras questões, para melhorar este meio e a expressão dos genes. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, ela não faz parte da medicina clássica ortodoxa, né? Ela faz parte da medicina integrativa. Então, você integra outras técnicas, né? Então, lá na trissomia 21, por exemplo, a gente trabalha bastante a metabolômica. Como é que é o metabolismo daquele bebê dentro do útero da mãe dele? E a gente consegue, examinando a mãe. Então, a gente vai cuidando desse metabolismo já intraútero. Porque eu já sei o que aquele cromossoma 21 a mais está dando para aquela criança, porque os trabalhos mostram, e eu vejo como é que é o metabolismo daquela família, daquela mãe, daquele bebê. Então, a gente integra uma série de possibilidades para buscar um melhor resultado. Tá confuso, gente? Não, então assim, peraí. Desde a gravidez, então assim, analisando a alimentação dessa mãe, como é que é a vida dela, como é que é o contexto familiar, é isso? É isso, o contexto familiar, as doenças que tem naquela família, se ela está nutrida, se ela não está nutrida, como é que é o sono dela, se ela está estressada. Quando eu falo ela, é mais por um vício, né? Porque Sim, mas o casal. é o casal. Hoje a gente sabe que o homem também faz muito parte dessa história, né? O estresse. Aqui em São Paulo, a gente enxerga o ar que a gente respira. Nunca vi isso, né? É um estresse isso também. Então, sair de São Paulo, respirar um ar puro, a qualidade da água que a gente come,
A gente lava, limpa a casa com o quê? Né? Com um produto de limpeza, eu uso um produto mais natural, eu diluo, eu agrido menos, tudo aquilo, o meio ambiente externo interage com os meus genes para a inflamação ou para o relaxamento para a saúde. E isso vai definir, inclusive, Marília, se você tem filhos, você vai estar cuidando da saúde dos seus netos. Nossa, é impressionante isso. Você me falou isso, assim, fez tanto sentido para mim, né, por história familiar mesmo. E assim, eu queria voltar um pouquinho, né, na questão da gratidão, né, que eu acho que a gratidão, ela devia ser vendida em cápsulas, assim, né, porque eu bato muito isso nos meus grupos de apoio. Mas não é porque a pessoa tenha que ser grata, como você falou da mãe lá de ter 18, que ela é grata a você e tal. É porque, na minha visão de tantos anos, assim, ouvindo pessoas em momentos muito duros, né, das suas vidas, você consegue perceber que quando ela chega no ponto da gratidão, é aí que ela começa a resgatar a felicidade. Eu não consigo ver felicidade sem gratidão junto. Eu não sei se tem como. Marília, eu sou super assim, gosto desses todos, né? Eu gosto de tudo que se relaciona a pessoas e possibilidades, mas para dar um pouco de ciência à coisa, né? A Elizabeth Blackburn ganhou um prêmio Nobel quando ela falou de telômeros, né? Telômeros e câncer e tal. Então, ela diz assim, o que dava longevidade, né, e melhorava os telômeros, entre outras coisas, a oração, a meditação, a gratidão, a alegria, o sorriso, o estar com pessoas que te fazem bem, né? Então, isso é o melhor remédio que existe. É o melhor remédio. O pessoal viu, por exemplo, que quando teve lá o 11 de setembro, né? Que as pessoas que estavam ali foram muito impactadas negativamente e geneticamente. Então, teve alterações violentas na expressão gênica das pessoas. E daí, eles foram tratar essas pessoas, né? Tratando como? Com nutrição, com sono, com terapia, enfim, com tudo que existe para melhorar epigeneticamente. E é interessante que eles conseguiam melhorar. Conseguia reverter, né? Eu super acredito. E entre aqueles que reverteram, Marília, sabe os que tiveram o melhor resultado? Os que tinham algum credo, independentemente do credo. Do que for. Mais branco. Mas os que tinham fé existencial, esperança. Não, quando a pessoa chega pra gente, né? E fala que ela não acredita em nada, eu falo, ai meu Deus do céu, essa vai dar trabalho. Porque você tem que ter uma orientação, né, dentro de você, assim, para algum lugar, né? Eu tenho uma experiência muito legal que, assim, eu demorei um pouquinho, mas depois dos 50 anos eu descobri o yoga. E o yoga me trouxe, né, essa questão da gratidão. E eu adquiri uma prática muito simples, que é todas as noites, antes de dormir, eu agradeço tudo, assim, a começar do meu fio de cabelo até a sola dos pés. Então, eu vou agradecendo os meus olhos, né, a minha boca, minha língua, meus pulmões que funcionaram, meu coração, e vou caminhando no corpo inteiro. Nessa brincadeira, né, vamos dizer assim, você se dá conta da quantidade de pequenos milagres ou grandes milagres que acontecem para você estar vivo. Então, no outro dia, você já acorda, né, grato. Você fala, cara, né, vivi mais um dia, olha quanta coisa precisa funcionar bem para eu me sentir bem, né? Você já acorda sorrindo, né? É uma coisa boba, mas que muda tudo. Muda tudo. Muda a saúde, muda a sua saúde, muda a saúde das pessoas que estão à sua volta, dos seus filhos, da sociedade. Certamente. E assim a gente vai mudando a sociedade. Certamente. Hoje é Dia das Crianças, né? Então, eu abracei minha neta, né, que a gente está desde o começo da pandemia, eu e as duas, que são duas adolescentes e tal.
E falei para elas, falei, olha, sei que, né, a gente está passando por um momento difícil, mas estar com vocês é a coisa melhor da minha vida, né? Eu podia não ter dito nada, mas eu tenho certeza que dizer isso causou uma atmosfera, né, dentro dessa casa, depois de tanto tempo aqui dentro, que muda o humor, muda as coisas. Eu super acredito nisso, super. Sem dúvida. E a gente fica mais saudável, sabe? A gente fica mais. Leve, Enfim, né? fica mais longevo. Agora, é importante a gente ir buscar fazer em tudo, né? Em todos os Em detalhes, tudo. Marília, todos, né? Assim, em todas as escolhas, né? Eu escolhi o que eu vou sentir agora, escolhi o que eu vou pensar, escolhi o que eu vou pensar do outro, o que eu vou pensar de mim, né? Então, se eu tenho vergonha por alguma coisa que eu fale aqui agora nessa live, eu vou falar assim, peraí, mas por que eu vou sentir vergonha? Quem é o outro que me julga? Por que o outro tem que me julgar, né? É Melhor que verdade. quem? Então, deixa pra lá. Isso, não. As É escolhas, isso. né? O que eu vou, né? Como é que eu vou dormir? Com quem eu vou conversar? Quem eu vou querer perto de mim, né? É todas as Isso. pequenas escolhas faz muita Isso. diferença. E Muito. E as a gente pessoas precisa muito se respeitar, né? Porque a gente é muito influenciado por o lado de fora, né? E tem sim, coisa que não dá para fazer, tem coisa que não é seu, que não tem a ver com você. Isso é libertador, né? Quando você percebe isso. essa forma de sentir, quando a gente sente assim, nós que não vamos ter mais filhos, né, Marília? A É, gente a gente ensina essa forma, né? Porque as crianças aprendem por observação, né? Muito mais do que com pela certeza. observação. Mas, se você pensar assim, que você, né? Você tem uma filha, não tem? Uma filha que também Eu você tenho um casal, um casal, uma filha e um filho. mas tem uma menina. Então, quando a menina estava dentro da sua barriga, ela já tinha os óvulos que deram origem à sua neta. Olha só, é Então, mesmo. então, tudo aquilo que você sentiu, que você pensou, que você comeu, toda a tua vida, até aquele momento que a tua filha estava dentro da tua barriga e dentro dela os óvulos, influenciou não só a saúde da tua filha, como a saúde da sua neta. Meu Deus, é muita responsabilidade, né? Então, quando a gente vai optar, por exemplo, né, entre uma Coca-Cola, e uma água de coco, do coco mesmo, a gente está falando disso, essas pequenas opções. Então, você já está ensinando a sua neta a levar uma vida saudável para amanhã ela traduzir isso numa sociedade e num mundo para os filhos dela saudáveis. Saudável. Não é lindo? Bárbaro. Essa Lindo. responsabilidade, não é? Nossa, Quando eu aprendi epigenética, eu falei, gente, epigenética é transcendental, transcende. com certeza, com certeza. Agora me conta um pouquinho, porque muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui, né, são famílias e têm os filhos com a síndrome de Edwards, mas como é que tudo isso ajuda as crianças com síndrome de Down? Porque a gente, né, pode, de repente, até fazer um comparativo. Eu quero muito fazer esse paralelo. Então, assim, né? É verdade. Então, você me perguntou se como é que isso tudo ajuda as crianças com síndrome de Down, né? Bom, primeiro a gente parte do básico, né? Que é conhecer tudo o que é possível sobre esse cromossomo 21 a mais, né? O que ele efetivamente faz, que é consenso, né? E aí a gente sabe o que ele a mais interage com. Eu gosto de falar assim, quando você tem um cromossomo a mais, ou uma mutação, o que seja, mas vamos falar de um cromossomo a mais que a gente está falando aqui da T18, Sim, sim, da sim. T21, né? É como se Uhum. eu tiver. É como se eu tivesse
uma orquestra, instrumentos a mais. Então, muda o som. Eu tenho que entender como é que é esse som. Eu tenho que saber como é que ele vai interferir nos outros para conseguir reger essa orquestra, que nunca vai ser como se não tivesse aquele grupo de instrumentos a mais, sim, mas eu tenho que conseguir reger para que ela me traga a melhor harmonia possível. Então, a gente começa perfeito, olhando para a criança que cromossomo a mais, entendendo metabolicamente, bioquimicamente, o que é que aquilo faz para ele. Mas não é só isso, porque a gente não é só bioquímica. A gente é muito mais do que isso. A gente é biofísica, a gente é alma, espírito, é tudo, né? Então, a gente precisa ver também como é a relação daquela criança naquela família. Aí, como é que é a história da família? Enfim, quais são os talentos da criança? E assim a gente vai corrigindo o que é possível corrigir em termos metabólicos, vai apoiando aquela família a enxergar aquela pessoa com T21, ou com T18, mas a gente está falando do Down, né? Com T21 como uma criança que tem um cromossomo 21 a mais, ela não é a T21, jamais será, uma criança não é igual a outra, né? Então a gente vai olhando para todos os membros daquela família para que eles sejam cada um. E aquela criança possa, então, florescer no melhor dela. Porque se a mãe super proteger, se a irmã, o irmão tiver uma relação de virar irmã, ir pai, acaba limitando a própria criança com síndrome de Down. Acaba a síndrome de Down, ou a síndrome de Edwards, ou o diagnóstico que for, vira a vedete da família. E não é isso. Todos são da família, né? E a gente viu, né? A gente assistiu isso acontecer com a medicina, né? Porque há muitos anos a síndrome de Down tinha uma expectativa de vida muito baixa, né? E a partir do momento em que começaram a dar chances, né, para essas crianças mostrarem os potenciais delas, eu estava vendo que essa semana que faleceu uma pessoa com 78 anos que tinha expectativa de vida de 12 anos no máximo, né? Então, mudou o olhar, né? Então, as possibilidades também aumentam com a mudança do olhar, não é? A grande virada aí de chave foi a cirurgia cardíaca, de verdade. Sim. Porque 50% das crianças nascem com cardiopatia, então foi a cirurgia cardíaca. E aí elas começaram a viver mais. Daí a gente começou a entender. Acontece que elas têm mais hipotiroidismo, todas as comorbidades que vão aparecendo com a idade, e a gente foi puxando e entendendo como é que a gente trata e como é que dá para prevenir essas comorbidades. Então, a gente foi caminhando muito por aí. E eu acho que as possibilidades de terapias, de possibilidades de avanços tecnológicos mesmo, a tendência é isso caminhar para todas as condições genéticas. Absolutamente todas, né? Todas. Então, sim, todas. E mesmo a síndrome de Down, por exemplo, antigamente você não estimulava, antigamente você não saía na rua com a criança. Hoje as pessoas tinham uma sozinhas, trabalham. Em relação à síndrome de Edwards, a gente às vezes pergunta assim, mas a criança consegue falar, a criança consegue andar? A gente ainda não sabe, porque as que são adultas, elas não foram estimuladas o suficiente, né? Porque não tinha isso. As que são pequenininhas começaram agora. Então, a gente não consegue dar essa resposta exata ainda. Fora aquilo que você disse, que cada um é um, né? Ele vai desenvolver dependendo de um monte de coisas. A gente falou, né, de algo muito amplo que tem a ver com alimentação, com fé, com o contexto da família, com várias pessoas, com a avó, né? Com a menininha que estava dentro da barriga da avó. É muita coisa pra gente. Que tem que corrigir, que vem de lá de trás, a gente corrige também, né? Com vários cursos, né? Então, e na prática, doutora, como é que é isso? São exames específicos? Também tem uma parte de observação. Como é que é
o dia a dia de uma criança que é acompanhada, por exemplo, pelo Elo 21, Então, com esse olhar? A gente tem algumas crianças que, olha, eu não vou nem contar o que aconteceu com elas, porque é incrível, né? Que são as crianças que a gente acompanhou dentro do útero. Essas, a gente mesmo não acredita, né? Ai, mas eu quero saber agora. Incrível! Não dá para prometer, porque é uma coisa que a gente vai construindo junto, Claro. né? Mas não dá para você dizer que não existe, você não consegue dizer nem de uma criança que tem síndrome, você não consegue saber como é que vai ser o amanhã dessa criança, né? Não dá. Mas o dia a dia, na verdade, ele vem, se ela é um bebê, vem de exames laboratoriais que a gente faz, exames bioquímicos que a gente faz na criança, né? Inicialmente, exames comuns, simples, né? Só que a gente tem um olhar bem especial para aquele exame, né? E aí a gente começa a alimentar ou suplementar a mãe para que quando ela amamente, ela esteja alimentando e suplementando a criança dentro das particularidades dela. E aí a gente integra, por exemplo, a fono, a físio, a nutrição. Eu preciso Travou. ter um corpo que a mitocôndria funcione. Tá dando para me ouvir, Marília? Que a mitocôndria, a criança tem que ter energia e ela tem que ter um corpo que ela sustente a cabeça, e a fono vai trabalhar a oralidade para que eu consiga ir tudo caminhando junto para que ela desenvolva o melhor potencial dela, né? Junto com isso, a gente faz um trabalho junto com o pai, com a mãe, com os irmãos, porque eu vejo assim, tem muito preconceito com a psicologia, com o psicólogo, com o trabalho do psicólogo. Meu filho já precisa de tanta coisa, eu não preciso de psicólogo, né? Mas a gente não pensa que o peixe na água não vê água. A gente não consegue, se a gente está dentro da água, a gente não vê água. Quem está de fora vê melhor. Por exemplo, a minha consulta é sempre com o psicólogo junto. O paciente não paga por isso. É o valor o psicólogo está junto, porque ele tem que me ajudar a enxergar aquilo que talvez eu não esteja vendo, entende? Ele tem que me ajudar que eu realmente tenha comunicado e dizer para mim, Carla, chega, tá demais, já deu até aqui. E de vez em quando faz umas perguntas que engajam mais a família. Então, o contexto é assim, e conforme a criança vai crescendo, ela vai tendo outras necessidades, mas sempre integrando a bioquímica. A gente pede outros exames de metabolômica, de ácidos orgânicos, e vai entendendo como é que a criança, quando ela faz atividade física, quando ela não faz atividade, enfim. Aí é um contexto integral da criança, mas muito focado na alimentação, né? E não tem jeito de você alimentar sem... Oi. A gente tem só... Tenha... Pode continuar. Posso falar? Pode. Não tem como mudar sem mudar o contexto da família. Porque se eu der uma alimentação, uma atividade especial para aquela criança, então a condição é que tá preponderando. Então a gente muda o estilo de vida da família para um estilo de vida mais gostoso, mais saudável, mais aberto, mais autônomo. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Claro, Bom, a gente está nos últimos 10 minutos. Você acredita nisso? Que já passou quase uma hora. Eu ficaria dias conversando. E conseguimos falar até o final. Nunca aconteceu isso. É muito anjo ajudando. Olha, agora, né, vem a grande pergunta, que é, assim, como é que você vê, né, tudo isso? Será que a gente consegue? Será que é adequado pensar que nós podemos sonhar com isso também para a síndrome de Edwards? Quando você falou para mim no telefone, Marília, doutora Carla, a síndrome de Edwards é a síndrome de Down de 40 anos atrás. Aquilo me pegou, sabe? Muito.
eu cheguei para minha turma lá do Elo, falei, gente, a partir de agora, todo mundo estudando T18. Ai, que coisa boa! Todo Ai, coisa boa! Estamos juntos, estamos juntos. Então eu vejo assim, eu acho que tem que ter muito estudo, eu acho que tem que estar junto, entender quais são os caminhos, como é que é essa criança nos detalhes. É a mesma coisa, é a mesma história. No final, é a mesma história. É tentar buscar o que dá, como é que é essas cores a mais? Como é que dá para a gente mexer o pincel junto? E tentar construir uma Pois história. é, porque eu sou uma pessoa extremamente sonhadora, mas um sonho pé no chão, assim. Mas eu, assim, as coisas acontecem na minha vida e elas sempre começam com um sonho. E eu começo a ter um sonho aí que é um elo 18, entendeu? Junto com o elo 21. O elo 21 não é só para síndrome de Down. Eu tenho conversado bastante com o pessoal assim, de outras síndromes, porque eu acho que é isso, é a singularidade de cada um. Todo mundo tem alguma condição, todos nós temos, né? A gente é uma família só, não tem saída, não tem outro canto para ir, é um só, né? É verdade, é verdade. E eu queria, assim, né, dizer para todo... Eu tô tentando ler os comentários aqui, tô vendo algumas das nossas mães. E, gente, eu quis fazer isso justamente hoje, né, que é o Dia da Criança, e eu acho que o que move a gente é essa criança que tem dentro da gente, né? Eu acho que é isso que eu reconheço nas outras pessoas, porque é essa criança que quer aprender, né, que quer fazer diferente, que não tem muito medo de errar e que, né, que coloca a gente para frente. Então, por isso eu trouxe a doutora Carla hoje. Queria muito que vocês a conhecessem, porque nós temos um caminho longo pela frente, né? Nós temos a sorte de ter um mundo, né, altamente tecnológico, informação, né, vindo e indo para todo lugar. Então, em relação às famílias com síndrome de Down, a gente tem uma vantagem nesse sentido, mas também temos a desvantagem do excesso de informação, também ter muita informação sem qualidade, né? Mas eu acredito que dentro daquilo que as famílias fizeram, o que a gente precisa fazer, e a gente tem feito na medida do possível, é se unir, né, e nos colocar à disposição de grupos como o Elo 21, que se interessam em conhecer o dia a dia dessas crianças com síndrome de Edwards, né, e a gente poder colaborar com isso, né, no momento em que surge uma criança lá, a gente poder dizer como é que é, porque o dia a dia da gente é tão próximo dos filhos que a gente acaba conhecendo muitas coisas que os médicos não conhecem, né, doutora? Vamos tentar escrever uma história diferente, vamos caminhar. Não adianta só entendendo, estudando, investigando junto. E o importante é isso, junto. Se tem uma equipe, todo mundo junto, a família está junto, a chance de não dar alguma coisa boa é muito pequena. Porque é verdade. Está todo mundo realmente unido, né? No mesmo nível, com a mesma compreensão. Isso é muito gostoso e é o que vale, assim, sabe, a vida da gente, de verdade. Nossa, é muito bom. A gente está pensando, nós estamos pensando um monte de coisa, eu e a doutora Carla. A gente está no tititi, assim. A gente pensa talvez umas lives, mas lives onde as famílias possam participar para contar um pouquinho para ela, né? A gente talvez comece com as gestantes, né? É tudo uma questão da gente ajeitar as agendas, mas a gente precisa muito que vocês participem, gente. Se vocês não participarem, a gente não consegue ter, né, esse material que nós precisamos. A gente demorou muito tempo para ser ouvido, escutado, observado, e como a gente pode ser agora através da doutora Carla. Então, eu estou muito, muito feliz, mas muito. Eu tenho vontade de passar na tela aí para te dar um abraço, assim, porque uma meia hora, mas nem pode por causa do convite. Não, vamos... Mas, enfim, a gente tá receba aí o nosso abraço de todas as famílias da Síndrome do Amor, porque eu tenho certeza que a gente agora começa a escrever uma nova história juntas. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Vamos porque
eu acho que tem uma característica sua que me agrada muito, que é a sinceridade. É a coisa. Ninguém está falando num milagre, a gente está falando num processo, numa jornada, né? Numa jornada que pode ter resultados diferentes para cada criança, né? Que vai ter momentos que a gente vai conseguir andar mais rápido, outros vai ter que ser mais devagar. Realidade, gente. Realidade. Né? Eu jamais traria alguém para prometer algo que, né, é milagroso, não. A gente vai pegar na mão agora, né, de mais uma pessoa da área da medicina, mas que tem um olhar, né, que foi o olhar que a gente desenvolveu todos esses anos. Por isso, doutora, é um grande... Desde aquele dia que eu vi a sua palestra no Genética Não é Destino, assim, é como se eu tivesse passado por uma porta, um portal diferente, sabe? Mas não assim, dizendo também numa questão de que eu estou com uma expectativa, não. É aquela coisa de falar, nossa, peraí, tem uma mão aqui para eu segurar que é muito legal. Deus, como eu não pensei, como eu só pensei na T21, aonde estava? Também me deu um, sabe, como assim? Não é assim, né? Pode ser assim. Não existe inclusão se alguém ficar de fora, né? Então, não. E no final é tudo, né? Eu falo que é todo mundo a mesma coisa, né? Só que todos nós precisamos de alguns ajustes para ser mais feliz, né? E isso depende muito da gente se conhecer, da gente ser consciente de muitas coisas, né? Para descobrir o que a gente precisa de especial, porque todo mundo precisa, né? Então, olha, eu agradeço, mas tanto. Hoje eu falo que desde que eu tive aquele moleque ali, todos os dias eu ganho um presente. Eu ganhei o presente lá no dia da palestra, mas agora a gente teve a nossa primeira conversa assim, né? Conversa de comadre. Eu agradeço demais também, eu agradeço a todos que estão aí ouvindo, assistindo. Eu me senti em casa, de verdade. Eu estou me sentindo num bate-papo como se eu conhecesse você, Marília, e as famílias. Não, é uma delícia, A gente vai fazer muita coisa juntos. Pena que a gente não pode, nesse momento, se encontrar, mas vamos também pensar positivamente, tentar ler as mensagens do universo, né, com as limitações que ele nos trouxe nesse momento, e ser gratos, sempre. Porque a força da criação, né, a inteligência da criação jamais faria algo que não fosse bom para o todo. Talvez não seja para um ou outro, mas para o todo, para a manutenção da vida, né? Então, com essa cabeça, né, vamos pegar a aquarela ali que a doutora Carla falou, pegar o nosso pincel, aproveitar tudo que a gente ouviu hoje e colorir mais o nosso quadro, para quando isso passar, a gente poder se dar as mãos e ir atrás dos nossos sonhos, né? Para proteger os nossos filhos, os nossos netos e todo mundo que vem por aí ainda, não é? Bom, a palavra é sua agora até terminar. Eu te aviso quando faltar 20 segundos. Olha, eu nem tenho mais o que falar, eu só tenho que agradecer. É um prazer enorme estar aqui. Falar de coisas que eu gosto, falar de vida, falar de gente, falar da gente mais saudável, da gente mais feliz, da sociedade, do mundo que a gente vai deixar para os nossos netos melhor. Então, assim, das pessoas serem mais felizes, é isso que a gente quer. Então, muito obrigada por terem me ouvido, obrigada pelo acolhimento, viu? A gente... Vamos escrever junto coisas, vamos fazer elo, vamos estar junto. Vamos fazer elo. É isso mesmo. E olha, a gente vai pensar numa programação para que você possa passar com mais detalhes, né? Algumas dicas que as pessoas já possam fazer dentro da sua própria rotina, né? Pensando que cada um tem condições diferentes, está em lugares diferentes no país. Mas eu tenho certeza que como, sei lá, Zoom, alguma coisa que as pessoas possam... Isso, que as pessoas possam interagir. Ó, agora faltam 20 segundos, então vamos fazer uma pose para tirar uma foto. Vamos lá? Vamos lá. Aê!
Obrigada, querida, obrigada. E que a gente possa trabalhar muito para trazer felicidade para muita gente. Beijo! Até! Até, tchau.